Olá, sou a astróloga Marila Marca e venho trazer os dados que eu considero relevantes, interessantes, sobre esse encontro histórico entre Netuno e Saturno no signo de Áries. Este não é um encontro comum, ele é um encontro milenar, eu vou explicar o porquê. E, na verdade, a gente tem vivido nos últimos anos eventos astrológicos tremendos, assim, viradas de páginas em termos astrológicos importantíssimas. Começa lá no ano de 2018, com a tríplice conjunção que foi até o ano de 2020. No momento em que Saturno e Plutão se encontraram em Capricórnio, em 2020, se declara a emergência sanitária mundial. Então, é um antes e um depois. A humanidade, ela começa a se transformar radicalmente naquele momento. Por quê? Tudo aquilo que a gente imaginava que era tão estável, tudo aquilo que a gente imaginava tão estruturado, de repente, de uma forma muito intensa, de uma forma muito desafiadora, cai tudo por terra. E principalmente em relação à vida material, as pessoas elas mudaram muito a sua lista de prioridades. A vida material ela perdeu a importância que ela tinha até o ano de 2020. As pessoas perceberam que tem muito mais e que a gente tem que estar desperto para outros valores, outras experiências, não só para o nosso compromisso com a matéria. E veja que nesse mesmo ano de 2020, a gente teve um dos eventos astrológicos mais importantes da astrologia, que é a chamada Grande Mutação. Nesse momento, final do ano de 2020, os cronocratores Saturno e Júpiter eles começaram um novo ciclo de 198 anos. É um ciclo que vai terminar em 2219, quando eles vão fazer uma nova grande mutação em Escorpião, que é um signo de água. Então, até então, eles estarão regendo o nosso paradigma, regendo a Matrix, a partir dos signos de Aquário, Libra e Gêmeos. E o mais importante da gente entender é que o ciclo que eles fecharam nesse momento, um ciclo de aproximadamente 200 anos, foi um ciclo onde eles regiam a nossa Matrix a partir de Capricórnio, Touro e Virgem, ou seja, através dos signos de terra que se entendem, ou a humanidade se entendendo, se definindo através de tudo aquilo que é visível, que é tangível, que é mesurável e que é principalmente material. Tudo é matéria. O ser humano vale o que ele tem, o que ele manifesta materialmente, até o materialismo científico. Ele também chega numa espécie de auge, de cansaço, porque nem todas as respostas estão aí. E por que é assim, gente? Saturno, ele é o planeta que simboliza estruturas rígidas, estruturas densas, feitas para não ceder a qualquer coisa, como nosso esqueleto, como as hierarquias políticas, econômicas, militares que exercem poder, o old money, tudo aquilo que é super tradicional. E, por outro lado, Júpiter representa as grandes ideias que sustentam o exercício de poder. O exercício de poder, ele precisa das leis, dos legisladores, ele precisa das ideologias que ajudam a formular as leis, que ajudam a formular os princípios acadêmicos e também os princípios espirituais, religiosos, as autoridades religiosas, os dogmas religiosos. Então, entre Júpiter e Saturno, a gente obtém informação sobre como é o paradigma que a gente vive de acordo com cada tempo da história, como é a Matrix. Por isso eu digo que eles regem a Matrix. E quando a gente tem uma grande mutação, essa regência ela muda para signos de outro elemento. Isso aconteceu em 2020. A partir daí a gente sabe que o mundo não era mais o mesmo. Principalmente porque aquele momento tão trágico, ele sacudiu os valores da humanidade. A gente não pode ficar tão agarrado a determinadas coisas que a gente pensava que eram eternas. Não, a vida vale mais. E começa uma revolução da consciência, começa uma revolução de costumes,
Unidos, obviamente começa todo o sistema a se transformar. De lá para cá, a gente teve a chegada de Plutão no signo de Aquário definitivo, no ano de 2024, para 20 anos de ciclo, representando toda essa revolução tecnológica que vem por aí, mas não só essa revolução e muitas outras questões. E agora a gente tem também esse novo ponto de inflexão tão poderoso que é o encontro entre Netuno e Saturno. Na verdade, Netuno e Saturno, eles se encontram a cada 36 anos. Então, a última vez que eles se encontraram, a gente teve a queda do Muro de Berlim, que é um evento que significa muito para a história recente da humanidade. Inclusive, quem acompanha um pouco a astrologia mundial sabe que Netuno e Saturno tem super a ver com a publicação do Manifesto Comunista e com todo o desdobramento do que é comunismo e socialismo. Portanto, a gente já sabe que para a Rússia vem uma virada de página bem interessante, bem grande, bem criativa. Inclusive, a última vez que Saturno e Netuno estiveram juntos em Áries foi no grau 11, no ano de 1703, que é o início, a fundação ali da cidade de São Petersburgo. Nesse ano de 1703 também, nos Estados Unidos, a gente tem a formação das 13 colônias e um momento onde haviam grandes enfrentamentos entre a população indígena do norte da América, né, com a sua cultura tão rica, sendo ali invadidos, atacados. Então, um momento extremamente violento. Mas o meu foco nesse vídeo não é 1703 e o último encontro em Áries de Saturno e Netuno, senão essa pesquisa que o astrólogo Ralph Noll, do astropro.com, fez, essa efemérides que ele ofereceu para a gente, que nos leva ao ano de 593 a.C. Tenho falado bastante disso, me chamou muito a atenção, é o século 6 AC. Então vamos pensar um pouco no que a gente pode trazer de informação sobre esse tempo. A primeira coisa que me chamou a atenção é que no século 6 a.C. a gente teve o advento do Gautama Buda e nascimento do taoísmo. Então, para a Ásia, eu acho que é um momento transcendental, eu acho que é um ponto de inflexão espiritual, filosófico, religioso talvez, e talvez para o mundo inteiro, né? Porque um Gautama Buda representa muitos princípios importantes que a gente cultiva até o dia de hoje. Então, esse é o primeiro destaque que eu trago. O século VI é marcado pelo advento do budismo e do taoísmo. Depois me chamou muito a atenção que ao redor deste ano de 593 AC, a gente tem dois grandes impérios, obviamente no Oriente Médio, que são o Império Neobabilônico e o Império Persa-Aquemanida. O Império Persa é justamente a base étnica do povo atual do Irã. Então a gente já sabe que para o Irã vem outra virada de página milenar. E também para os povos em geral do Oriente Médio, porque no Império Neobabilônico a gente tem Nabucodonosor II fazendo o assédio à cidade de Jerusalém e iniciando então o período que se chama, entre aspas, né, cativeiro da Babilônia, exílio da Babilônia. E por que eu ponho entre aspas? Se vocês buscarem a Eva Tobalina, professora, doutora Eva Tobalina, ela tem umas aulas de história que são magníficas, aulas magistrais assim de história do mundo antigo, que são viagens maravilhosas. E numa dessas aulas ela explica para a gente que o Nabucodonosor II, ele pegou a corte ali de Jerusalém, ou seja, a elite rica, né, a elite de Jerusalém não foi para o cativeiro, não foi espoliada, eles foram viver ali no palácio do Nabucodonosor, eles foram conviver com aquele Fausto todo do Império Babilônico e também com o arcabouço de como se constrói um grande império
a nível cultural também. E eu vou falar um pouco disso quando eu falar da Lilith e das relações que a gente tem entre Lilith, entre a história de Esther, entre Gilgamesh. Então, num próximo vídeo eu falo sobre isso. E claro, os pobres hebreus, né, os hebreus das classes menos favorecidas, sim, foram feitos de servos e foram para o cativeiro, para o exílio na Babilônia. Então veja que essa também é uma página central milenar, um ponto hipersensível que nós estamos tendo uma quebra, uma inflexão nesse momento. Aqui deve estar começando um processo que vai mudar tudo, tanto para os descendentes dos hebreus daquela época, quanto para os descendentes dos persas, enfim, para todo o povo do Oriente Médio, aqui tem um grande, profundo, intenso ponto de inflexão. O outro grande destaque que eu quero trazer é a Grécia. A Grécia, nesse momento, pelo que eu pude pesquisar, ela tinha Atenas ainda como a grande cidade-estado mais poderosa, ao lado de Esparta e de Corinto, mas nessa época atravessava problemas, o povo ateniense estava muito insatisfeito, havia problemas sociais, e então surge a figura do Solon, que é elevado a arconte de Atenas. Solon escreve uma nova constituição, isso acontece ao redor do ano de 593, não exatamente em 593 a.C., tá? Mas ali perto, próximo desse ano. E essa nova constituição é muito interessante porque ela tratava de retirar uma série de privilégios das elites de Atenas e também proibia que os camponeses fossem escravizados. E, segundo eu pude pesquisar, eu não sou historiadora, não sou uma conhecedora, uma expert nesse assunto, mas parece que essa figura do Solon, essa situação ali na Grécia, ela é usada como uma base para discutir as linhas gerais da democracia até os dias de hoje. De forma acadêmica, essa Constituição ela é muito importante para o que a gente ainda estuda sobre democracia. Isso me leva à Carta da França, que também é importante para a gente entender a República e as dinâmicas democráticas. E eu vou falar em outros vídeos, num outro vídeo, sobre o processo pelo qual a França está passando, que é muito interessante, claro, desafiador, mas que pode levar a nova democracia 2.0, século 21. Eu acredito que esse processo pode partir ali da França e vou explicar por quê em outros vídeos. Então, o que a gente tem? A gente tem os povos do Oriente Médio, a gente tem os povos do Mediterrâneo e todos os povos que são herdeiros dessa democracia ateniense, passando também por um baita de um ponto de inflexão. Esses são meus grandes destaques. A Índia, ela ainda não estava unificada, era ainda formada por vários reinos fragmentados e o Egito não passava por um período extremamente poderoso de faraós, estava um pouco debilitado, o Império do Egito sendo mais bem influenciado, pressionado ou controlado pelo Império Neobabilônico. E no sul das Américas, a gente tinha nesse momento a cultura maia e a cultura olmeca, criando ainda, emergendo aí seus grandes impérios com toda a sua riqueza cultural. Então eu acredito que esse ponto de inflexão milenar, ele pode supor algum processo importante para os indígenas descendentes de maias, descendentes de olmecas, indígenas do sul das Américas em geral, que eu espero que seja uma página positiva, maravilhosa, de resgate para todos eles, para todos nós, né? Porque a gente é mestiço e eu tenho sangue de índio. Enfim, essa era a informação que eu queria compartilhar, espero que ela seja interessante e vou preparando mais vídeos, mais materiais. Até a próxima. Paz e amor.